quem está entrando agora no vídeo aqui, eu vou subir esse vídeo pro YouTube e vou mostrar para vocês como é que a gente faz o cálculo do risco-retorno, que é algo muito simples, né? Como a gente sabe, eu trabalho com o risco financeiro, tá? O risco fixo financeiro, tá? Então, não é baseado em questão de pips isoladamente, mas pelo fundo, pelo risco que eu adoto nas minhas operações, tá? Então, por exemplo, eu adoto um risco financeiro nas minhas operações, vamos lá, até, né? Não é que seja não, então eu altero bastante, mas eu não posso ultrapassar esse limite, tá? Então, por exemplo, eu trabalho com um risco até 3%, vamos lá, às vezes eu coloco um pouquinho maior, até 3% risco fixo do fundo, tá? Do fundo, barra banca, né? Da banca, para colocar assim. Então esse é o risco que eu trabalho, chama-se risco fixo, tá? É o que eu utilizo nas minhas operações, é o que eu passo para o pessoal. Então trabalho com esse risco fixo de até 3% nas operações. Às vezes na minha conta, na minha banca, quando não é a conta de terceiro, eu ultrapasso esse valor aqui, tá? De 3%, eu ultrapasso ele muito tranquilamente quando eu pego o que eu chamo de trader de qualidade, tá, gente? Quando eu pego o trader de qualidade, eu aumento um pouquinho a mão, mas o normal é até 3%. Então, 1,5%, menos de 1% eu não acho legal não. 1,5%, 1%, até 3% é o que eu costumo trabalhar na minha banca, chamando-se de risco fixo, tá? O que eu utilizo para trabalhar no meu dia a dia normal nas operações. Então, o que acontece? Por exemplo, eu vou utilizar aqui, vou pegar aqui, por exemplo, tem um K de banca, né? Eu vou utilizar o risco fixo de 3%, que vai dar o que? $30 por operação, tá? Se eu for fazer. Então, por exemplo, eu não posso ultrapassar $30, eu posso fazer 3 operações, cada uma de $10 de stop, né? Aqui no caso é stop, tá? Os $30 que são de stop. Então eu posso fazer 3 operações, cada uma com $10, mas eu não posso passar de $30, que é o risco do meu fundo, da minha banca, que eu não posso ultrapassar aí, tá? Então eu não posso jamais ultrapassar esse risco aí. Vamos lá. Isso aqui estou com uma operação aberta, tá? Eu estou vendido aqui, meu stop está aqui, meu take profit está aqui embaixo, tá? Com risco retorno maior ou igual a 3 por 1 aí, tá? Vou já falar sobre isso. Só quero que a gente entenda um pouco mais essa questão do risco retorno. Antes de eu entrar em qualquer operação, eu tenho primeiro que já estabelecer, né, meu risco fixo. Então, primeiro, antes de qualquer operação, eu tenho que estabelecer qual o risco fixo que eu utilizo, tá? Então isso aí é muito pessoal, é de cada um vai colocar aí o que você acha que tem que ser. Essa coisa aí não é muito de entrar no mérito, porque como eu falei, é muito pessoal, tá? Mas antes de tudo, você tem que estabelecer um risco fixo operacional. E eu recomendo, sinceramente, que você trabalhe com risco fixo direto, sempre trabalhando com risco fixo. Vamos lá, deixa eu te mostrar aqui uma coisa que é interessante. Ó, você tem uma banca de 1K. Você tem uma banca de 1K, você fez $300, ou seja, você tem $1.300. Desse 1K aqui, que você trabalhava aqui, você utilizava um risco de 3%, ou seja, $30, né? $30 você trabalhava aqui para utilizar. Só que a grande maioria das pessoas imagina o seguinte: à medida que eu vou ganhando, eu vou aumentando a minha mão, vou aumentando o meu risco. Isso não é risco fixo, está errado. O risco fixo é justamente isso. Você tem, por exemplo, $1.300 de lucro, você já tem $300 de lucro, você não vai aumentar o teu risco fixo, você vai trabalhar com os mesmos $30 de stop, de perda, você não vai mais perder, você não vai mais atingir a sua banca. Se você tiver alguma perda, você não vai atingir mais a sua banca. Isso que é interessante no risco fixo, porque você tem, por exemplo, você estabelece, por exemplo, 12 meses trabalhando com risco fixo de 3%, que vai dar, no caso de $1.000, vai dar o que? $30 por operação. Se você trabalhar 12 meses trabalhando com esse risco fixo, você jamais vai atingir o seu fundo, a sua banca, tá? Isso que é interessante. O grande problema das pessoas é que elas querem a curto prazo, a muito curto prazo, e à medida que vai ganhando, por exemplo, ganhou $100, ou seja, está com $1.100, ele já aumenta para $60 a mão. Já está errado, você tem que trabalhar sempre com o risco fixo. O risco fixo não é só estabelecer uma porcentagem não, gente, tá? Não é isso não. O risco fixo é você estabelecer uma porcentagem do tamanho da mão de perda total até um determinado período, tá? Então você estabelece 3% sobre o valor de 1K, de $1.000, né? De $1.000 durante 24 meses. Pronto, isso é um risco fixo.
daqui a 24 meses ou qualquer mês que você estabelecer um período, você altera a sua mão em cima do capital, em cima da banca, tá? Você vai alterar, não é o risco aqui, o tamanho da porcentagem, a porcentagem ela vai ser a mesma. Você vai alterar só o tamanho da banca. Então você tinha $1.000, você trabalhava com risco de 3% em cima dele, da banca de $1.000, tá? Ou seja, $30. Depois de 24 meses você tem $1.800. Agora você vai trabalhar com risco de 3% em cima desses $1.800, mas você teve um período, um lapso temporal do início até você fazer essa gordura. Você entendeu? O fato é que durante esse caminho de gordura você não vai ter perda de banca. Isso que é interessante, se você levar em consideração o risco físico fixo, né, de forma metódica, tá? Então isso que é interessante nessa questão do risco fixo. Tranquilo? Bom, feita essa teoria aí, vamos lá. Vou utilizar aqui, ó, nessa operação aqui minha, eu estou utilizando aqui um risco de $50, tá? Eu estou com stop aqui, estou com stop nessa região aqui, ó, de $50. Eu estou com stop de $50 aqui, ó. Eu estou vendido aqui, ó, estou vendido, estou no lucro na operação, mas o meu stop está aqui em cima ainda, ó, não puxei meu stop para baixo. Por quê? Porque eu estou gerenciado. E tem uma coisa que é muito interessante nessa questão do gerenciamento, estabelecer um gerenciamento, certo? É que você nunca vai ter abalo mental quando você entra gerenciado. Então, mesmo que o mercado venha para baixo aqui, se eu deixar meu stop aqui, eu estou tranquilo. Não importa, porque às vezes o mercado pode vir aqui, corrige, pega meu stop ainda que seja no lucro, depois vem para baixo, o tanto que eu perco, tá? Então por isso que é interessante você entrar gerenciado. Então vamos lá. Tá aqui, ó, eu tô vendido aqui, o meu stop tá aqui, o meu take profit, ou seja, o meu ganho tá aqui, ó. Ou seja, vamos fazer um cálculo aqui, ó, do meu risco retorno. Vamos lá, ó, meu risco retorno tá aqui, ó. Então eu tenho 2, mais ou menos 3 por 1 aí, né? Passa um pouquinho de 3 por 1. Então eu tenho um risco retorno aí de maior ou igual a 3 por 1. Ou seja, muito bom o risco retorno, tá? O risco retorno operacional de 3 por 1 tá ótimo. Então eu perco pouco e ganho muito, né? Aqui, ó, perco pouco. Se for o caso de perder, não quer dizer que vai perder, mas eu estou gerenciado, eu estou travado. Então eu arrisco pouco dentro de uma banca e coloco no caso aqui para ganhar muito, né? Eu fiz o estudo antes, obviamente eu não estou falando do estudo, tá? Estou falando só da questão do risco mesmo. O estudo já foi feito aqui, mas eu não vou falar sobre ele não, vou falar só da questão do risco. Mas vamos lá, eu quero usar $50, né? Então quantos que pips dá aqui, né? Deixa eu só puxar para cá para o lado, ó. Quantos de pips dá aqui, ó, onde eu quero vender, até a região que eu quero colocar o stop. Ó, dá 590 pips. 590 pips. Então eu vou pegar, ó, $50, vou até colocar aqui para o pessoal do Instagram ver. Ó, $50 divido para 590 pips. Esse aqui vai ser o tamanho do meu lote, ó. Esse vai ser o tamanho do meu lote, tá? 0.08, tá? Entendeu? Então, ó, quando eu meti a venda aqui, coloco o stop aqui, vai dar a região do, ó, vai dar a região de 49,71. Posso ajustar para $50. É uma região de controle, certo? Olha, o meu risco retorno aqui embaixo tá dando, ó, $160, né? Vou botar aqui para 100, ó, no caso aqui, ó. Vai dar quanto aqui? $162, $160. Ou seja, 3 por 1, uma operação muito tranquila que dá para você gerenciar, tá? Então vamos colocar aqui, vou escrever aqui para que o pessoal possa entender melhor, né? Então vamos lá, exemplo, tá? Exemplo aqui, vou colocar aqui uma banca de $1.000, uma banca de $1.000 com risco fixo de 3%, até, né? No caso, até risco fixo de até 3% do fundo da banca, tá? 3% do fundo da banca, tranquilo? Então, no caso aqui vai dar, eu vou utilizar nessa operação, vamos lá, dizer que eu vou utilizar $30, né? No caso é 3%, eu vou utilizar os 3% que é o risco total, vai dar $30 barra operação, tá? Tranquilo? Eu posso ter várias operações, tá, gente? Eu posso ter várias operações, mas o total das operações tem que dar, o prejuízo total tem que dar $30, não pode ultrapassar os 3%, tá? Então não quer dizer que você vai fazer uma operação e vai usar os $30. Você pode fazer isso, mas se você achar que tem que fazer mais outras operações em outros ativos, você pode sim diluir esses $30 em outras operações. Ah, mas isso é muito pouco. Sim, mas é proporcional à sua banca. Você não pode querer ganhar mais do que aquilo que você tem, certo? Disponível para gastar.
Tranquilo? Então não é igual a galera de opções binárias não, que não vou nem entrar no mérito, mas tem a galerinha aí que faz uma questão de ilusão, tá? É só pura mentira, mas não é o nosso caso aqui não, tá? Não vamos nem entrar falando dos outros não, que a gente só foca no nosso aqui. Vamos lá. Então o que acontece? Tá aí, ó, risco retorno definido. Então eu preciso calcular o tamanho. Qual o tamanho da mão, né? Vou colocar aqui embaixo qual o tamanho do lote que eu vou utilizar. Como é que eu faço para saber qual é o tamanho do lote? Primeiro, você vai dividir, vai saber onde que vai ser a sua entrada e onde vai ser o seu stop. Você vai ter que definir isso. Qual o tamanho do seu stop, né? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou dividir. Qual o tamanho do que eu vou usar? Eu vou usar os $30. Você vai pegar os $30, dividir, cadê a divisão? Vai dividir ele pelo tamanho de pips de stop, que tá dando pip stop, tá? Que vai dar igual ao tamanho do lote. Isso vai te dar o tamanho do lote, tranquilo? Então pega o valor do dólar dividido pela quantidade de stop em pips, que vai te dar o tamanho do lote. Quando você entra naquela operação fazendo isso quer dizer o seguinte: você não vai ultrapassar os limites dos $30. Então você vai colocar, vamos lá, $30 dividido para 100 pips, ele vai te dar o tamanho do lote. Então quando você entra na operação, você coloca teu stop naquela quantidade de pips que você fez o cálculo. Isso quer dizer que hora nenhuma a tua operação vai ultrapassar o limite da perda estabelecida pelo fundo que você tem, tá? Então isso é interessante. Você só quebra a banca se realmente você negligenciar. Não tem como quebrar banca. Isso que é interessante para quem está trabalhando. Só que muita gente não sabe disso. A galera quer alavancar acima do possível porque vem iludido por coisas que tem aí no YouTube e tudo mais. O cara entra no código fonte da página e coloca um valor lá absurdo e aí muita gente acaba que acreditando nele, tá? Não é dessa forma que a gente trabalha aqui, não é dessa forma que eu vejo e eu repasso para todo mundo, nem para os alunos, tranquilo? Então é isso. Vou colocar subir pro nosso canal do YouTube, tá? Para que todo mundo possa acompanhar. Vou botar agora no canal do YouTube, tá? Esse vídeo aqui para a galera acompanhar, tá bom? Valeu. Eu vou encerrar aqui também a livezinha, tranquilo. Daqui a pouco eu volto de novo. Vou preparar aqui o vídeo para subir pro YouTube. Até mais.